Fala pessoal, vou resolver esse exercício que é de uma das listas envolvendo um circuito RLC, resistor, indutor e capacitor, pelo método de fazores, ou seja, usando os números complexos. Primeiro foi dado este circuito, eu não tenho o valor da fonte de tensão, mas por outro lado eu tenho corrente aqui que passa nesse resistor. Ele quer saber justamente o valor da tensão aqui. Bom, como eu tenho mais informações desse lado, eu vou tentar simplificar primeiro esse circuito aqui, calcular a impedância equivalente neste ponto e neste ponto. Aqui é a fonte, não sei o valor. Aqui em cima eu tenho uma impedância capacitiva. Vou fazer direto, tá? Vou somar. É só uma soma, então o valor é 20 menos J10. Aqui eu tenho uma impedância indutiva. Como estão em série, vou somar também. Fica 10 mais J20. E aqui tem um resistor. Esse resistor tem valor 10 mais J0, 10 ângulo 0. Eu vou colocar aqui na forma polar, porque eu já sei que eu vou ter que calcular a tensão nele. Se eu tenho que calcular a tensão, é uma multiplicação, né? Eu vou ter que multiplicar a corrente pela resistência. Aqui, a corrente no resistor é 0 graus. Portanto, a tensão no resistor é o valor da resistência vezes a corrente. 10 com ângulo 0. E a corrente 10 com ângulo 0 também. Deu 100 com ângulo 0 graus. Como era esperado, né? A corrente ao passar pelo resistor não tem uma defasagem. A tensão e a resistência têm a mesma fase, que no caso aqui é 0. Beleza. Com isso a gente conclui que aqui eu também tenho VR, porque eles estão em paralelo. Ótimo. O circuito já tomou uma cara aqui, porque agora eu consigo calcular a corrente que vai passar aqui. Eu vou chamar de I2. Para calcular I2, é aquela tensão, que é VR, dividido pela impedância, ali era o indutor, né? Uma impedância indutiva. O VR, a gente sabe, é 100 com um ângulo de 0 graus, dividido pela impedância indutiva. Como já é uma divisão, eu vou colocar na forma polar. Vai ficar 100. Não, desculpa. Polar de 10
vírgula, ângulo de 20 dá 22,36 e o ângulo sessenta e três vírgula quarenta e três. Aqui 2. Divisão de números polares, eu vou dividir os módulos. 100 divididos por 22,36 dá 4,47. E o ângulo é 0 menos 63,43. Então deu menos 63,43. Eu já estou prevendo que a gente vai ter que fazer uma soma ali para achar a corrente total. Então eu já vou colocar esse valor na forma cartesiana também, ou na forma retangular. 4,47 e o ângulo menos 63,43 dá aproximadamente 2, 1,99999, então aqui é 2. E o ângulo menos J4. Como tem ali um indutor, a corrente está atrasada. Beleza. É isso mesmo, a corrente está atrasada. Ótimo. Por último, vamos analisar esse nó, vou chamar de A. Tem uma corrente total entrando no nó. O I2 está saindo. E tem mais uma corrente saindo que é o IR. Pela lei de Kirchhoff para correntes. Ótimo. Com isso a gente calcula a corrente total. A corrente total é o I2 na forma cartesiana, porque é uma soma, menos 2 mais J, aliás, 2 menos J4, somado com o IR. O IR, ele é 10 ângulo zero, ou seja, é 10 mais J0. Somo real com real, imaginário com imaginário. 2 mais 10 dá 12. Menos J4. Já vou colocar também na forma polar, caso a gente precise. Então, polar de 12 menos 4. Deu 12,65 menos 18,43. Ótimo. Tá aqui a corrente total. Aqui eu tenho o valor da tensão. Então, perfeito. Aqui a gente já tinha calculado o valor da tensão, é 100 com ângulo 0 graus.
quando essa corrente total, que a gente acabou de descobrir, ela passa por aquela impedância, vai ter uma queda de tensão. Então, primeiro eu vou colocar aqui, a corrente total é 12,65. E o ângulo, menos 18,43 graus. Eu vou calcular, quero calcular essa impedância aqui. Isso aqui eu vou chamar de V1. Isso aqui é o VR. Beleza. E consigo calcular, né? O V1 é a impedância que a gente tinha achado ali, que é a impedância capacitiva vezes a corrente total. Essa impedância, como é uma multiplicação, eu vou colocar na forma polar. Não sei se eu já tinha calculado na forma polar. Não. Forma polar de 20, com ângulo, aliás, 20 real e menos J10. É 22,36 com ângulo menos de 26,56 tudo isso multiplicado pela corrente total, 12,65 com ângulo menos 18,43. Então tem uma multiplicação de números complexos na forma polar. Eu multiplico os módulos e somo as fases. Vai ficar 22,36 vezes 12,65, 282,85 menos 26,56 menos 18,43 dá menos 45 graus. É a tensão nesse ponto. Isso na forma cartesiana. Se eu quiser já transformar na forma... Aliás, isso na forma polar. Se eu quiser calcular na forma cartesiana... 82,85. E o ângulo... dá 200 real. Claro, como o ângulo é 45 graus, é igual para os dois, né? Real e imaginário. Então, o 45 está bem no meio. Então, tá certo, 200 e 200. O real tem o mesmo tamanho do imaginário. Por último, ele quer saber o valor do V, mas agora já ficou fácil, né? Vou colocar só o que me importa aqui. Só o que é importante. Eu vou fazer uma análise de circuito, análise de malha. Lei de Kirchhoff para tensões. Vou até tirar isso aqui para não poluir a imagem. Aqui o V1 eu vou colocar também na forma cartesiana. Então aqui, como é uma soma, eu já sei que eu vou fazer uma soma. Aqui é 100 mais J0. E aqui é 200 menos J 200. O V é... vou somar os dois. 200 menos J 200 somado com
o 100 mais J0. Portanto, o valor da tensão da fonte é 300 e menos J 200. Na forma polar, é 360 e ele vai ter uma fase inicial, ele não começa do zero. E o ângulo, menos 33,7 graus. Tá aqui a resposta. (360) com ângulo menos 33,7.